Obrigado, Espírito Santo. Você pode fechar os olhos comigo? Can you close your eyes? Senhor, nós somos tão gratos a Ti por tudo. We are so grateful, Lord. Nós somos tão gratos por ver as Tuas promessas se cumprirem So grateful to see your promises na vida dos fulfilled nossos filhos. in the lives of our children. Nós somos tão gratos, Senhor, por receber tanto de Ti. We are so grateful to Quando receive nós so much from you. ouvimos, como ouvimos durante essa semana, As we've heard this week, lugares tão remotos dessa terra, remote places on this com earth tanta fome, com with so tanta much hunger sede, and thirst, não somente de pão not just of bread e de água, and of water, mas de ouvirem as Tuas but palavras. to hear your words. E aqui estamos. And here are we, Muitas das vezes, Senhor, so many não times valorizamos o quanto deveríamos we do valorizar. not value as we should. Porque, como diz a Tua palavra, a alma farta, ela pisa favos de mel. Because as your word says, a filled up soul will step on Que honeycombs. nós possamos nesta manhã, Senhor, And this morning, Lord, valorizar, may we e value mais que valorizar, more than que nós value. possamos estocar tudo que o Senhor tem falado May we conosco. stock up what you've been Porque nós não saying, sabemos quando iremos precisar usar. because we don't know when we'll use it. Continue fazendo isso, Keep doing it, Lord, falando conosco tão Speaking claramente neste lugar. so clearly to Em us. nome de Jesus. In the name of Jesus. O texto da palavra que eu quero ler com vocês está em Marcos, no capítulo 14. And I want to read Mark 14. Alguns versículos. Eu compartilhei parte desse texto com os nossos homens ali no retiro. I shared a little bit of this Quantos homens aqui estiveram no retiro? at the retreat. How Posso many ouvir of you um were amém? there? Glória Can a I Deus. hear an amen? Quarta-feira que vem, culto de homens. Lembrando que esse culto é mensal. This service is monthly, the Não men's falte, service. So convide don't pelo miss menos out. uns 3 homens para vir com você. Invite like 3 other guys to show up. Marcos capítulo 14, versículos 32 a 38 diz: Então foram a um lugar chamado Getsêmani e ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem mesmo 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Podeis assentar, queridos, obrigado. You may be seated, thank you. Eu creio que existe uma palavra em que eu quero frisá-la aqui ao longo dessa ministração. I believe there's a word that I want to E freeze a palavra upon. foi o tema do nosso retiro de homens esse ano. And it was the theme of the men's A retreat. palavra é rendição. The word surrender. Você pode repetir comigo: rendição. Can you repeat surrender? Eu acredito que um dos propósitos com essa ministração, com essa breve ministração aqui essa manhã, I believe that one of the purposes of this é word podermos quebrar alguns paradigmas. is to break some paradigms. Trazer, quem sabe, um significado um pouco diferente daquilo que nós aplicamos à palavra rendição. And bring a different meaning than what we apply to Em surrender. muitos momentos da nossa caminhada, a palavra rendição ela está associada a fracasso. And many times surrender is associated Ela with está weakness, associada a fraqueza, with failure, incapacidade, not being capable, impossibilidade. not being Em algum possible. momento Jesus vai falar sobre isso, dando exatamente essa perspectiva que eu trouxe a vocês agora. And Jesus sometimes will talk about it in this Ele vai perspective. ensinar aos seus discípulos e ele vai dizer assim: qual é o homem
He'll say to the disciples, que what is quando the planeja man construir uma torre, that wants to build a tower? primeiro ele não senta e vê se tem os recursos para começar e terminar essa obra. Does he not see if he has the resources to begin and Que se ele fulfill não the fizer work? isso, Because if he doesn't ele do vai it, começar a construção, he will start to vai build, parar no meio do caminho, stop in the middle e of as the way, pessoas passando, olhando aquela obra inacabada, and people that will look at the unfinished vão work zombar dele will make fun of e him. vão dizer: você começou e parou no And meio will do say, well, caminho. you started and you E ele stopped. diz: e qual é o rei And who is the que king? antes de ir contra um outro rei na guerra, That before he goes against another king in ele war, primeiro ele não vê com os seus soldados se tem o número suficiente para combater o outro rei. does he not check the number of the soldiers Porque before caso he ele não goes? tenha, Because if he doesn't have ele enough, vai se render e ele vai pedir paz. he will surrender and ask Veja for que peace. Jesus ele traz essa perspectiva de rendição. So Jesus brings this Ou perspective seja, of se você não surrender. tem o recurso, So if you don't have the resource, se você não tem o que você precisa if you don't have what you need para poder então cumprir aquilo que está diante de to você, fulfill what's before então you, você precisa entender o que significa se render. then you need to understand E surrender. aí a gente aplica essa perspectiva de rendição So we apply the perspective que of está surrender associada à incapacidade ou à impossibilidade. that is associated with E aí impossibility, nós tentamos tudo and we try everything antes de nos render. before Nós surrender. batemos em todas as portas We knock on all the doors antes que a gente venha se render. before we surrender. Nós conversamos com todas as pessoas, We talk to all the people. buscamos todos os conselhos, We look for all the advice. fazemos todas as pesquisas possíveis disponíveis. Do all the research. E aí não encontrando solução, And when we don't find não a solution, encontrando resposta, when we don't find an não answer, sabendo o que fazer, when we don't know what não to do, tendo o recurso, when we don't have the resource, aí então nós nos rendemos. then we O que eu surrender. acredito que o Senhor está trazendo a mim e a você And what the Lord is bringing to é us um outro significado, ou pelo menos uma outra aplicação acerca de rendição. is another application about surrender. Porque nos render Because to não surrender pode ser o nosso último recurso. cannot be our last Tem que ser o resource. nosso primeiro recurso. It has to be our first. Porque veja, quando nós tomamos a rendição e aplicamos como último recurso, Because when we take surrender as a em last muitos resource, momentos da vida, in many moments, nós vamos passar semanas, meses, anos, décadas tentando conquistar com as nossas próprias mãos. we will spend a long time trying to reach it with our own Nós vamos hands. passar muito tempo We'll take a long time tentando na nossa própria força. in our own strength. E aí quando você chegar no final, And then when you get to the end, entender que não é na sua força, and you understand it's not by your entender que não strength, são os seus planos, it's not by your plan, entender que não é do seu jeito. it's not your way. Você pode até se render nesse momento, Maybe then you'll mas você vai surrender, perceber but you'll que perceive você gastou tudo que tinha. that you spent all Você you vai had. perceber You'll que perceive você tomou muito tempo desnecessário, you wasted que time. você entrou em guerras que Deus nunca te chamou para You entrar, went into battlefields que you weren't você called fez to. planos que Deus nunca autorizou você a You fazer, made plans and que authorized você you to deixou plan. com que toda a sua força e toda a sua energia fosse entregue em um propósito que não é de Deus na sua All vida. of your strength went to a E purpose aí that sabe o didn't que come from God. acontece? And you know what happens? Muitos de nós Many of us, chegamos à rendição ao Senhor we get to e surrender estamos completamente esgotados. and we're done. Esgotados. Não temos força nem para receber uma nova estratégia. We don't even have strength to receive new strategy. Alguém precisa dessa palavra aqui nesta manhã. Someone needs this Não word. temos força nem para receber uma nova direção. No strength to receive new E aí direction. nós ficamos, pelo fato de estarmos esgotados, And because ficamos literalmente presos e estacionados nesse lugar que não nos leva a lugar nenhum. we're parked in this exhaustion that doesn't take E us anywhere. quantas pessoas And how many estão com people seus sonhos frustrados, are with frustrated dreams, estão com seus planos frustrados, frustrated plans, porque nunca quiseram se render aos planos e aos sonhos de Deus. because they didn't want to surrender to the plans and dreams of the Olha o Lord. que Jesus nos ensina. And look what Jesus teaches us. Porque dentro dessa perspectiva de rendição, ligado à fraqueza, ligado a limitações, Because in this perspective of surrender being of a weakness, gente sempre se rende we surrender por falta de uma outra opção. because we have no other option. Não tem jeito, Oh, well, like, there's no other então vou me option, render. so I'll E surrender. não é isso que Deus quer para But você. that's not what the Lord Nós wants não for you. mostramos a rendição
através do esgotamento de opções ou de oportunidades. We shouldn't choose surrender because there's no other option. Nós mostramos a rendição quando nós temos outras But opções. surrender comes through when we have other A options. obediência na rendição Obedience and não é quando me surrender. falta recursos. It's not when I É quando lack eu resources. tenho recursos. It's when I have resources. Deixa eu ver se você consegue entender Do isso. you understand that? Às vezes quando nós não temos, por exemplo, finanças, Like when we don't have ou quando a gente finances, está passando um aperto financeiro, or when we're going through something a gente vai financially, tentando. we keep trying. Eu quero só ter certeza que eu não sou o único pecador aqui nesta Am manhã, I tá the bom? only sinner this A morning? gente vai tentando, We keep trying. a gente vai gastando, And we spend. a gente vai, quando não tem mais dinheiro nosso, And when there's no more money, a gente começa a emprestar no cartão, we start getting a line começa a of credit. emprestar das pessoas, And then from other começa a people, comprometer os nossos futuros pagamentos, compromising our future payments. e aí quando não tem jeito, And when there's no other way, quando você não tem mais nenhum when recurso, there are no aí é resources, fácil a gente se render. then it's easy to Você não surrender. tem mais. You have Você nothing. não tem mais para quem pedir You don't emprestado. have anyone else to ask Você for já, anything. já extrapolou o limite de todos os cartões. You went through all your lines Já of não tem credit. mais nem condição de pagar o mínimo dos seus You cartões. can't even pay the minimum fee. Agora é fácil você voltar e falar: Senhor, eu me rendo a Ti. Now it's easy to surrender. Mas não é isso que Deus quer. But that's not what Deus he não quer wants. que a nossa rendição seja o nosso último recurso. He doesn't want surrender to be a last Deus quer que a resource, nossa rendição seja o primeiro recurso. but the first resource. Antes de eu gastar tudo, Before I spend it eu all, preciso saber qual é a vontade de Deus para minha I need vida. to know the will of God for my life. Antes de eu ficar anos tentando cumprir com a minha própria vontade, Before I spend years on my eu own preciso will, saber qual é a vontade de Deus para mim. I need to know the will of God. Por quê? Why? Porque eu sei que ao sabermos a vontade de Deus, teremos que lutar para que ela se cumpra na nossa vida, inclusive lutar com nós mesmos. Because when I know the will of God, I have to fight even with Se myself. tem uma coisa que o inimigo não quer que você faça, é cumprir o propósito de Deus. The enemy does not want you to fulfill the purpose of God. Estava vindo hoje para a igreja, juntamente com o Samuel e com a minha esposa, com I a was pastora coming to Isabel. church with my wife and Sammy, E a gente estava conversando exatamente sobre isso. and we were talking about Quantas this. batalhas nós entramos How many battles we walked porque into nós queremos compartilhar com as pessoas because we want to share with os people sonhos do nosso coração. the plans and dreams of our hearts. E a gente acha que todo mundo And we think everyone precisa saber daquilo que nós queremos fazer para Deus. needs to know what we want to do for God. Quantas batalhas nós passamos? How many battles we've gone through. Você sabe por que que os irmãos de José, eles entregaram ele para ser vendido? Do you know why Joseph's brothers sold him as Foi a porque José slave? compartilhou os sonhos que ele teve. Because Joseph shared his Porque se dreams. você entender, Because if you lá na understand, frente, way later, quando ele vai colocar os nomes nos seus dois filhos, when he names his two Efraim e sons, Manassés, um significava Deus me fez esquecer, one means God made me e o outro forget. significava Deus me fez prosperar. The other, God made me Você vai prosper. entender uma coisa, You're going to understand que one thing. provavelmente That o probably propósito de Deus na vida de José the purpose of God era in que ele Joseph's life chegasse no Egito. was so that he would get Agora eu to não Egypt. sei se o propósito de Deus na vida de José But I don't know that the era que os purpose irmãos lançassem ele naquela cisterna. was that he would be in jail. Por quê? Why? Porque ele contou os seus planos. Because he Ele told contou his os seus dreams. sonhos. He shared his Deixa eu dizer para dreams. você uma coisa. Let me tell you O something. inimigo não quer que você cumpra a vontade de Deus. The enemy doesn't want you to fulfill the dreams. E às vezes, And o sometimes maior apoio que você vai ter contra o propósito de Deus the biggest support that you'll have against é the através purpose das pessoas que estão próximas de você, is through people that are near que não entendem a maneira como Deus trabalha. that do not understand how God Então, works. se Deus vai trabalhar de uma maneira em que elas não conseguem entender, So if God's going to work in a way they can't understand, elas vão tentar te impedir de cumprir isso. they're going to try to stop you. Por que Jesus chega para Pedro Why did
Jesus minutos approached Peter. depois de Pedro ter a revelação que ele era o Cristo, Minutes after Peter received the Filho revelation that do he was Deus the Christ, vivo, the Son of the e living foi o God, Pai que deu a ele essa the revelação, Father gave him the revelation. Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, esquece esse negócio de ir para Jerusalém. Peter said, Jesus, forget going Esquece to esse negócio de ser Jerusalem. crucificado. No, like not the E aí cross. Jesus chega para Pedro e fala assim: para trás de mim, And Satanás. Jesus says, behind me, Pedro não Satan. estava possesso. Peter was not possessed. Pedro não estava endemoniado. Peter was not with O que demons. Jesus quis dizer para Pedro foi: What Jesus was é saying, exatamente isso que o diabo quer. well, that's what the enemy O wants. diabo quer me poupar He wants to a spare cumprir me o que Deus quer que eu cumpra from fulfilling what I need to do através de alguém que me ama through someone who loves e me que às vezes quer o meu bem. and that wants my good. Pastor, onde que o senhor quer chegar? Pastor, where are you Eu getting? quero dizer para você uma coisa: This is que what nem I'm telling todas as you. pessoas vão entender aquilo que Deus tem na sua vida. Not everyone's going to understand what Nem God has mesmo owned às for you. vezes os teus próprios irmãos. Not even your brothers. Então, quando nós nos rendemos a Ele, So when we surrender to Him, nós nos rendemos tendo a opção de não nos render. we have the option to not Você não é surrender. provado quando você não tem. You're not tested when you Nós lack. criamos essa mentalidade de que a prova está ligada à escassez. We've created the mentality that testing is. Quando você está passando dificuldade, alguém Attributed to pergunta: como é que lacking. você está? People ask, how are you doing? Você vai falar como? What do you say? Eu estou na prova. I'm being Porque a tested. prova Because está testing associada à falta de is recursos. associated to E nem sempre a lacking. prova está associada à falta de recursos. Porque quando você não tem, Because when you don't have anything, Deus não espera nada de você. God's not expecting anything Então você from não you. pode ser provado quando você não tem uma segunda opção. You can't be tested when you have a second plan. Você é provado quando você tem pelo menos duas You are opções. tested when you have plan Para A saber and se plan você B. vai ou não obedecer. To know if you're going to or Você not não é obey. provado quando você não tem. You're not tested when you don't Você é have. provado quando você tem. You are tested when you have. Porque quando você tem, Because when you have você it, tem a opção de fazer ou não you fazer. have the option to do or Quando not to você do. pode, When you can, você tem a opção de seguir ou não seguir. you have the option to follow or Quando not to você follow. tem realmente dois caminhos, When you have two ways, é que você vai mostrar para Deus qual o caminho que você quer seguir. that's when you show the Lord which way Não you é want to quando follow. você só tem um caminho. It's not when you have one Então, way. nos render, So to quando surrender, se esgotaram os recursos, when all resources have gone, não é necessariamente uma rendição, it's not really surrender. mas é a consequência de um curso em que nós adotamos e que agora não tem outra saída. It's the consequence of not having any other options. Olha o texto que nós lemos. Look at what we read. Jesus está falando com o Pai. Jesus is talking to the Father. Qual é a comunhão que eu e você temos com Deus? What is the fellowship we have with God? Pastor, eu tenho uma comunhão grande com o Senhor. Pastor, I'm really close to Já God. tive muitas experiências. I've had a lot Já of sirvo a Deus há muito experiences. I've tempo. served the Lord for Eu many já vi years. desde a época dos meus avós, dos Even meus before pais. my grandparents Eu tenho and my desenvolvido a minha parents, comunhão com I've Deus. developed fellowship Glória with a God. Deus por isso. Amen. Mas a pergunta é: But let me ask qual a you, comunhão que Jesus tinha com o Pai? what's the fellowship Jesus had with God? E aí chega Jesus para falar com o Pai, And then Jesus approaches the e ele não Father. vai falar com o Pai como nós vamos falar com o And Pai. he doesn't talk to him like we Que do. quando você começa a orar, When you start to o pray, inimigo lança uma acusação na sua mente. the enemy throws Você accusation. sai da sua oração And then you leave your e prayer. você entra em um lugar de And you arrependimento go into a place of e fica repentance. pedindo perdão ao Senhor por tudo, And you keep asking for porque forgiveness. você entende que aquele caminho de intimidade Because you understand that the way of foi intimacy interrompido pelos seus was pecados. interrupted by E aí your a gente sin. começa a pedir perdão We start asking for e às vezes a forgiveness. gente nem consegue voltar novamente à And intimidade, sometimes we don't even go back to porque a gente intimacy. acabou saindo daquela trajetória. Because we left that Agora, path. quando Jesus chega para falar com o Pai, But when Jesus não comes precisa to the pedir Father, perdão. he doesn't ask for forgiveness. Jesus quando chega para falar com o Pai, When Jesus comes to the ele não Father, precisa pagar pedágio. he doesn't need to pay Ele tolls. tem um fast lane. He has a Ele fast tem lane. o caminho aberto. He has an E open way. veja qual a expressão que Jesus usa nessa oração específica. And look at what Jesus says. Abba. Abba. Sabe o que significa Abba? Do you know what that means? Abba é a expressão que talvez máxima expressão de descrever a comunhão de um filho com o pai.
Abba expresses the fullness of fatherhood. Só que eu e você falarmos Abba, But for us to say Abba, Paizinho, Father, é uma coisa. it's one thing. Agora, o Filho de Deus But for the Son of God falar com o Pai, Abba, to say Abba, qual é o nível que ele entrou nessa what oração? is the level he went into? Outra coisa Another thing. é que, você sabe quando... Eu vou trazer uma ilustração aqui bem básica para que você e eu possamos nos conectar melhor a essa mensagem. I'm going to bring an illustration. Quantos pais de meninas nós temos aqui? How many Pais de meninas. Deus girls? te Girl dads? abençoe. Quando sua filha chega assim, When your girl comes home, te amo, says, Daddy. I love you. Já coloca a mão no bolso. You already put your hands in Deixa eu your segurar aqui. pockets. O que você quer? What do you want? A gente fica assim, parece que quanto maior é a expressão de amor, quanto maior é a expressão de intimidade, The greater the love expression and the maior intimacy, é a receptividade do nosso coração we become more receptive para dar a quem a gente ama to give to who we love aquilo que eles realmente desejam. what they're wanting. Aí Jesus chega para o pai e fala assim: So Jesus comes to the Father and says, Abba, Abba, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. I know you can do all things. O que significa você e eu falarmos com Deus, Senhor? What does it mean for us to say, Eu Lord, sei que o Senhor pode todas as coisas. I know you can do O all que é o things. meu tudo What quando eu is falo para my Deus? all? O meu tudo, My o all seu tudo, Your all é o limite do nosso conhecimento. is the limit of our knowledge. Às vezes o tudo para uma pessoa que cresceu no interior do Sometimes país, da cidade, The e all nunca for foi someone from the exposto rural a muita area coisa, that was never exposed to o tudo anything, para essa pessoa their all pode se resumir, quem sabe, numa roupa, num sapato, is maybe some shoes, numa clothes, bola. so a A ball. pessoa está ali, Senhor, Lord, eu quero um presente. I want a gift. E aí se resume às vezes numa bola e às vezes para a and gente. sometimes it's a ball, and O for que é us, tudo para mim e para você? what is everything É to o us? resumo do seu conhecimento dos anos que você viveu. It's the summary of all the Agora você knowledge you imagina o have. próprio Jesus, But Jesus, que é Deus, He is God, falando com o Pai. speaking to the Father. Deus God, falando com Deus. speaking to God. Eu sei I know que o Senhor pode todas as that you coisas. can do all things. Aonde que ele foi? Where did He go? O que ele pensou? What did He O think? que passou na mente dele naquele What went momento? through His mind? E aí a oração é: And the prayer is, Abba, Abba, Paizinho, Abba, o Senhor pode todas as you can coisas. do all things. E a Bíblia diz, e ele orava dizendo: And He prayed and said, se possível, if possible, passa de mim esse cálice. pass this cup. Na tradução que eu li tem um ponto e vírgula There's a antes da semicolon resposta de Jesus. before Jesus O answers. texto diz que Jesus, quando volta e os discípulos estão dormindo, When Jesus comes back and the disciples are a sleeping, Bíblia diz the Bible says que ele ficou aproximadamente 1 hora. that He stayed an hour. Então, se a oração que Jesus fez, So if His prayer, que acredito eu ter sido descrita por ele mesmo a João, porque João ou Pedro, que foi quem escreveu ou quem ditou o Evangelho de Marcos. that Jesus described to His disciple, Você sabe que João Marcos era um dos discípulos de Pedro, então Pedro vai compartilhar com ele o que aconteceu no ministério de Jesus e Marcos então vai escrever so Peter shares with Mark and Mark writes o the seu book of Mark. evangelho. Então o evangelho de Marcos é como se fosse o evangelho de Pedro, So it's almost like the gospel of porque Marcos Peter. escreve na perspectiva de Pedro. Mark writes in the perspective of Peter. Então veja, ele escreve dizendo So he writes que Jesus ficou ali mais ou menos 1 hora sozinho orando. that Jesus was alone for an hour Então praying. quanto tempo So how long demorou essa oração de Jesus? did this prayer Se take? a gente ler a oração inteira, If we read the whole parece que prayer, demorou alguns poucos minutos. it's like a few minutes. Mas você imagina Can you imagine Jesus falando com o Pai: Jesus Se speaking to the possível, Father, if possible, passa de mim esse cálice. pass this cup from me. O que passou-se pela cabeça dos anjos What did the angels que think? estão preparados
that were desde a prepared eternidade from eternity, e foi profetizado por todos os was profetas, prophesied by all the que foi prophets, predito por todos os homens, all the men, que aquele momento da crucificação chegaria. that the moment of crucifixion would get Como here. assim? What do you mean? Será que o curso da história vai mudar agora? Is all of humanity going to change? Será que a rota toda vai ser recalculada agora? Is the whole story going O to que change? vai acontecer? What's going to happen? Por quê? Why? Porque quando Jesus está orando na Because when ressurreição Jesus de is Lázaro, praying and Lazarus ele is dead, fala publicamente he says e ele fala publicly, assim: Pai, he says, Father, eu estou falando assim I'm speaking por like causa this deles, because of porque them. eu sei que o Senhor sempre me atende. Because I know that you answer. E agora? What about O Pai now? vai atendê-lo de Is the novo, Father going to answer him again atendê-lo em passar o cálice, in passing the cup? atendê-lo em ele não ter que ir para a cruz, In him not going to the cross? atendê-lo em criar um outro meio para que as profecias se In cumprissem. creating a new pathway to the prophecy? O que iria acontecer What was going to se o happen desejo de Jesus naquele momento como homem if the desire of Jesus' man fosse heart atendido? was answered? Então para mim houve um silêncio, So there was a silence, uma expectativa. an O que expectation. vai acontecer agora? Well, what's going to Ele happen acabou now? de fazer um pedido. He just prayed. Eu não sei quanto tempo demorou I aquele don't know ponto e how vírgula, long the semicolon mas eu took, sei de uma coisa. but I do know Jesus tinha Jesus had a opção the option de ir to go ou de não ir. or not to go. Ele não foi um mártir He wasn't a martyr que morre that pela died circunstância. out of circumstance. Ele decidiu dar a sua He vida. decided to give his life. Então ele chega e fala: Pai, So he says, Father, não, no, seja feita a tua vontade. let your will be done. Ele se rende He surrenders himself, tendo a opção de não se render. having the option not to. Todas as vezes que nós aguardamos o esgotamento das nossas possibilidades para nos render, Every time we wait for option exhaustion nós to podemos surrender, até reconquistar o propósito de Deus, maybe we can reconquer mas the saímos purpose. de lá cheios de marcas But we leave with que o marks Senhor nunca desejou que that tivéssemos. the Lord never wanted for us. Quando alguém chegar para você e falar assim: When someone irmãos, approaches you and says, hey, eu perdi tudo para poder servir a Jesus. I lost everything to Você vai ler na follow testa Jesus. dessa pessoa e vai estar escrito lá: desobediente. You're going to see disobedience. Por quê? Why? Porque Deus nos ama tanto Because he loves us so que Ele nos much. permite a chegar no final dos nossos recursos He doesn't allow us to go to the end of our para nos trazer resources ao propósito to dele. bring us to the purpose. Ele não desiste da gente. He doesn't Então, give quando up. Deus começa a tocar naquilo que você ama, So when he touches what you não é love, porque Ele quer que você sofra, it's not because he wants you to mas é porque Ele suffer. quer te trazer de volta ao propósito original. Because he wants you to bring you Então, back. quando você espera para se render, So when you wait to você surrender, vai se encontrar no propósito, you're going to find the mas você vai purpose. perder muita coisa. But you're going to lose so Enquanto, na much. verdade, When really, se você se render no começo, if you surrender in the você beginning, cumpre o propósito you fulfill the e não purpose perde and absolutamente you don't nada. lose anything. Muitos de nós Many of us estamos cumprindo o propósito de Deus. are fulfilling the Mas purpose. se você for fazer um exame de sangue da gente, But if you take our você blood, vai ver o quanto nós desobedecemos no you're going to propósito. see we're No disobedient processo. in the Muitos de process. nós Many of us estamos cumprindo o propósito de are Deus, fulfilling the mas vai purpose. dar uma olhada naquilo que nós perdemos, But go look at what we've naquilo que nós lost. fizemos de Go errado. look at what we've Ah, done pastor, wrong. mas era necessário. Oh, but it was Deixa eu dizer para necessary. você, Let me tell se you, torna necessário it becomes porque Deus necessary não perde, because God doesn't mas que o lose. Senhor tentou nos ensinar uma e outras But vezes e that He nós tried não to teach us obedecemos. and we disobeyed. Ah, com certeza Ele Oh tentou. yeah, He did. Ah, se Ele não tentou nos mostrar. He tried. Ah, sim, Ele tentou. He tried. Mas nós não estávamos disponíveis. But we weren't A gente estava available. muito busy fazendo a obra We were so e busy doing the esquecemos do work dono desta obra. and we forgot the owner of A the gente work. estava muito busy fazendo a vontade We're so busy with the do will nosso coração of our own em hearts construir algo para Deus building something e for não the Lord construir algo com Deus. and not building with the Lord.
Nós estávamos muito ocupados We were too busy em querer cumprir os nossos planos, and wanting to fulfill our alcançar plans, os nossos ideais, reach our dreams, e nos esquecemos and we de forget perguntar para o Senhor to ask the se Lord aquilo que estávamos fazendo if what we're doing era realmente o que Ele queria que is what fizéssemos. He wants us to Sabe, do. essa palavra vem ao nosso encontro no último mês do primeiro trimestre desse ano. This word is coming at the Diga-se last de month of the passagem, first nós já estamos no trimester. mês de março, só para te lembrar. We're in March, just reminding you. Então sabe o que o Senhor está fazendo com a gente Do aqui you know what hoje? the Lord's doing with us? Está tentando poupar os próximos 9 meses da nossa He's vida. trying to free us from the Nesse ano de next 9 2025, months of Tempo de 2025. uma gestação. It is like the Deus está time of falando assim, se bearing a você se render child. agora, If you surrender você now, vai gerar algo para mim ao longo desse you ano. will bear something Se você this não year. se If render you agora, do not, você vai ficar trabalhando com a sua força, you're going to work with your com o strength. seu plano. With your plan. Hoje em dia, quando a gente ouve qualquer uma das pessoas fora desse propósito, When we hear anyone as away from the pessoas estão purpose, querendo nos impulsionar a fazer, people want to push us forward. nos impulsionar a ser, They want to push us to nos be, impulsionar a produzir. push us to produce. E eu não estou culpando ninguém, And I'm not blaming porque em anybody. linhas gerais, Because incentivar e encorajar as pessoas to encourage people deve ser um propósito nosso, is a purpose, um a good propósito one. coletivo. A collective Mas purpose. individualmente, But individually, você tem a responsabilidade you have the de responsibility tomar aquela palavra to take the word. e o que você vai fazer com And ela. what will you do with the word? Normalmente uma pessoa que quer vender que quer proporcionar a você uma vaga de emprego, Someone who wants to offer you a job, ela vai te mostrar o que você pode alcançar. they're going to show you what you can reach. Então, se ela está te proporcionando uma vaga de emprego em um setor de vendas, So if she's giving you a job opportunity ela vai te mostrar in quais serão os sales, seus ganhos. they're going to show you what you're E going to se win. você é uma pessoa inteligente e essa pessoa é uma pessoa madura nessa And área, if you're super smart, ela vai trazer algumas coisas, alguns elementos this person's going to bring para about poder elements mostrar a você que vale a pena. to show you it's worth it. Então eu vou comprar um carro caro So I'm going to buy an para expensive mostrar para car você que se você trabalhar fazendo o que eu faço, você também vai poder ter um carro to caro. show you that if you do what I do, you're Porque going to have não an expensive car. condiz eu querer vender um sonho para você enquanto eu não consigo transmitir esse sonho. Because I can't sell a dream without showing Então eu you não the estou dream. culpando ninguém So I'm not blaming por fazer anybody marketing em cima de uma posição. to market a position. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: But I want to tell you, será que você já perguntou-se para si have you asked yourself, se aquilo é para você? is it for you? Senhor, ele foi bem sucedido, Lord, he did mas well. isso foi o que o Senhor teve para ele. But that's what you had for O Senhor him. tem a mesma coisa para Do mim? you have the same for me? Porque eu prefiro trabalhar ganhando um salário pequeno uma vida inteira Because I prefer working with a small e salary my cumprindo o whole life propósito de Deus and fulfilling the do que purpose ganhar milhões, than to win over chegar no millions, final da minha get vida to the end of my e life, entender que eu trabalhei a vida inteira para mim and that I worked for e para myself mim somente. and only for myself. Tiago diz assim: James says the following: pedis You ask e não recebeis. and you don't receive. Sabe por quê? Do you know why? Porque pedis mal. Because you don't know how Qual to é a ask. característica do mal pedido? What is the characteristic? Pedis para gastares nos vossos próprios deleites. You ask to spend on yourself. Então, o pedir mal So the wrong que Deus asking, não nos dá, when God does not give, você pode conquistar, you can do mas it, Deus não te dá. but God will not give it. Pedir mal You ask é quando você wrongly. pensa só em você. Is when you Se think of Jesus yourself. pensasse só nele, If Jesus thought only of himself, eu e você não estaremos aqui we hoje. wouldn't be here Mas porque today. ele não pensou nele, But because he didn't think Ele about pensou himself, em nós. he thought of us. não apenas eu e você, Not just you and I, mas milhares e milhares But e millions milhares and foram millions alcançados and com o sim de were Jesus. reached with the yes of Jesus. Milhares e milhares foram alcançados com a rendição dele. Reached with the surrender Não of seja Jesus. feita a minha vontade, Not my will, mas seja feita a tua vontade. but let your will be done. Talvez hoje você está aqui e eu concluo com isso. Maybe you're here and I finish E off. você tem a opção de se render ao Senhor. Maybe you have the option to surrender. Você tem a opção de abraçar o que Deus tem para sua vida. You have the option to embrace what the Lord Não has for your faça life. dessa rendição uma consequência da sua desobediência, Don't let this surrender be a consequence of mas que disobedience, seja uma ação
but an de action coração of a heart que entendeu that understands que melhor é fazer a vontade that it de is Deus do better que a nossa própria to vontade. do the will of Vamos ficar em God pé than nesta our manhã. own. Can you stand this morning? Meu coração essa manhã My heart this morning se rende em gratidão ao Senhor. surrenders in gratitude Porque eu sei, queridos, because I know que em vários aspectos, that in many deixa eu dizer para aspects, você, let me tell em you, várias esferas, in many o spheres, Senhor deseja confiar nas nossas mãos coisas que os nossos olhos ainda não viram. the Lord wants to entrust in our Que os hands nossos things that our eyes ouvidos have not ainda não seen, our ouviram. ears have not heard, Que nunca subiu ao nosso that coração. has never reached our hearts. O Senhor deseja The Lord confiar nas desires nossas mãos to trust in our aquilo que hands nós não sonhamos em receber. what we've never dreamt of receiving. Porém, Deus não vai But He will not confiar nas nossas mãos trust into our hands sem primeiro ter o nosso coração. without having our hearts. Assim como um homem e uma mulher rendido ao Senhor Just as a man and a woman surrendered to the não tem Lord limites em There's no receber limit algo grande de Deus, in receiving something great assim from the também Lord, um homem e uma mulher but then also a man and a não woman rendido ao Senhor, not o surrendered, Senhor não pode confiar nada nas the suas mãos. Lord cannot trust. Sabe que eu creio que Deus tem algo grande para fazer na sua vida? You know how I believe that the Lord has something to do? Pega assim, diga comigo, na minha vida. Say, in my life. Diga, na minha vida. Say, in my life. Sabe por que eu creio que Deus tem algo grande para fazer na sua Do vida? you know why I believe that? Porque Ele está estendendo um convite para você se render a Ele. Because He's extending an invitation to surrender. Se você se render, And if you surrender, Ele pode confiar em você. He can trust you. Confiando em você, And trusting you, Ele não tem He limites has no limits para derramar algo sobre a sua to vida. pour something over your life. Feche os seus olhos comigo. Close your eyes with me Ore a Ele nesse momento. and pray.